Olá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, a nossa mente, a nossa casa, iluminando a nossa noite. Que essa paz venha assim auxiliar para que a gente olhe para dentro de nós e possamos tirar dali força, sabedoria, discernimento, mas sobretudo autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente tem força suficiente para fazer todas as mudanças necessárias. Então, muita luz, para o nosso coração e para a nossa mente, para que a gente possa aí detectar tudo que a gente, junto com Jesus, precisamos mudar em nós. Então, vamos lá, vamos aproveitar os ensinamentos aí de Jesus, os ensinamentos da noite, para que a gente possa fazer essa lição amorosa com a presença de Jesus em nossas vidas. Vamos lá, o tema de hoje, ele está no livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia do Chico Xavier, onde Emmanuel aí vem trazendo algumas lições para a gente. A gente vai falar do capítulo 112 e no 112 a gente vai ter Diante da Justiça. E a gente começa com um versículo pequeno que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Ele está assim, ó: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, esse trechinho aí está lá em Mateus. Falando de justiça, quem de nós, em algum momento, não clamamos por justiça? E esse tema, ele vem de longa data e ele é cheio de alguns tipos, como se fosse a justiça para nós. Quando ela acontece, às vezes aparenta ser um castigo. Vamos parar para pensar, frases do tipo: a justiça tarda, mas não falha, o castigo ele vem a cavalo, coisas desse tipo, ou frases parecidas com essa, a gente já não ouviu assim do passado. E o que vem à nossa mente? Alguém que fez alguma coisa e a gente fala: tá vendo? É por isso que a vida não vai para frente, porque Deus é justo. Então, se Deus é justo, ele vai lá e pune as nossas injustiças, as nossas falhas, os nossos erros. E aí a gente tem esse texto lindo do Emmanuel nos trazendo algumas reflexões do que é a justiça com Jesus, do que é caminhar com justiça e, sobretudo, para a gente pensar aí na ordem que a gente dá à nossa vida e sermos os protagonistas, principal, quem tem o domínio sobre a nossa vida, que somos nós, enquanto aqui estamos fazendo e realizando as coisas. O domínio sobre a nossa vida está na mão de Deus, mas as escolhas que nós fazemos, corrigindo assim a minha frase, as escolhas que nós fazemos através do livre-arbítrio está sobre os nossos controles, está sobre a nossa responsabilidade. Isso não pode ser delegado à fatalidade ou a gente ficar aí trabalhando sobre as nossas falhas, as nossas faltas, num vitimismo, numa posição onde a gente acha que tudo foram os outros, a responsabilidade é do outro. Não. A responsabilidade das nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas é tudo nosso. Então a gente já desmistifica um pouco essa questão, de um Deus que nos castiga pelas nossas escolhas. Não. É uma lei de ação e de reação. E a justiça, por si só, quando a gente faz alguma coisa errada, essa coisa de colocar em evidência o erro do irmão, também é injusto, Porque quem de nós já não cometeu alguma falha? Quem de nós já não ensaiou como pedir desculpas? Como falar com uma pessoa quando a gente está realmente reconhecido e envergonhado de alguma coisa que a gente fez. Somos humanos e erramos. Às vezes no nosso falar, na nossa comunicação, na nossa expressão, no tom de voz que a gente fala, às vezes numa compreensão que a gente tem, ou num julgamento, Por isso que a gente não deve julgar. Normalmente quando a gente cai no julgamento e não tem certeza dos fatos e sai afirmando
as coisas, a gente pode estar cometendo uma injustiça. E perante isso, quando a gente percebe, corrigi-la não é tão fácil. Porque aí a gente, se conhecendo, percebe que o nosso egoísmo não ajuda muito. O nosso orgulho também não ajuda muito a dizer com todas as letras, eu sinto muito. E sentir de verdade. E assumir ali as consequências dessa atitude que a gente teve, às vezes infeliz, às vezes por um impulso, e que de alguma forma, se a gente tivesse parado, sentido e pensado, a gente teria feito diferente, não teria agido de uma forma tão inconsequente. Quem de nós já não passou por isso? E todos nós, sem dúvida, esperamos uma nova oportunidade de servir. E a gente carrega com a gente aquele sentimento de que já pisei na bola aqui. Então, esse texto ele é riquíssimo porque ele vai trazer algumas reflexões nesse sentido. E eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechos importantes dessa mensagem. Ele coloca aqui que escribas e fariseu assumem atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos, perseguidos, revidavam cruéis. Então, assim, também essa fase de olho por olho, dente por dente, é um pouco do passado, né? A gente só precisa prestar atenção se a gente não carrega isso nas nossas atitudes. E aí eu gosto sempre de brincar em palestra dizendo assim, a gente diz bom dia a quem diz bom dia pra gente, né? Quem não diz bom dia, tem gente que fala assim, não vou mais falar com aquela pessoa não me responde, não me dá atenção, que isso? A gente revida uma atitude igual, a gente nem sabe se aquela pessoa estava tendo um dia ruim, ou ela simplesmente não te ouviu, ou ela estava com os pensamentos dela ali atordoados, ou pensando, seja até coisas boas, e não estava ali de corpo presente, a gente fala, não vou falar mais não. E daí gera-se uma antipatia gratuita, simplesmente pela pessoa não ter respondido o seu bom dia. Essas pequenas atitudes mostram que muitas vezes a gente ainda se comporta olho por olho e dente por dente. A gente se sente na obrigação de pequenas coisas ainda nisso. A gente acha até, como é que se diz, educado. Mas para pensar. A pessoa não ligou para você no dia do seu aniversário. Aí você fala, também não vou ligar no dela. Como que a gente está agindo? Dessa velha maneira. Eu estou dando a pessoa que eu acho que é justo porque eu dou na medida que ela me dá. E só isso. E ainda fico bravo. Então, repensar as nossas atitudes, pelas menores que sejam, porque assim, olho por olho, dente por dente, uma pessoa cometia algum crime, tinha sua mão cortada. Em alguns países a gente ainda tem uma cultura muito forte nesse sentido, né? Aquilo que você fez de mal, a punição, né? A justiça será feita com tal regra. Então a justiça é feita a partir disso. Será que a justiça ela precisa ser olho por olho e dente por dente? Jesus vem nos ensinando que não. Ele fala que se alguém fala mal da gente, se alguém nos amaldiçoa, que a gente continue orando, continue o nosso caminho. Não diz pra gente voltar lá e tomar satisfação, dizer as nossas verdades. Não diz nada disso. De tentar se convencer a outra pessoa de que você é ou não diferente. Porque uma coisa é certa. Jesus deixou para nós o exemplo. Se você age no bem, as pessoas te conhecerão pelas tuas atitudes e não por aquilo que você conta ou que você fala. O Evangelho exige de nós obras. Nós precisamos ali dar o nosso melhor. Exige de nós a atitude. E a atitude no bem é um exercício que vai fazer o quê? A gente estar apto ao bem. E as pessoas nos reconhecerão por isso. Será um dia natural nosso, só fazer o bem, só pensar o bem, só desejar o bem. Não ficar perdido com os nossos pensamentos, às vezes mergulhando em situações negativas. Com o passar do tempo, com o nosso autoconhecimento, com a nossa evolução, a gente vai alcançar esse ponto. Então, assim, com Jesus, a justiça
fez a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou a aplicá-lo por si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa nem condenação ou desforço. Então, assim, mesmo sabendo que foi de uma maneira imprudente, Judas tinha um pensamento, ouvia Jesus de uma maneira muito diferente. Então, ele vai lá e traz Jesus. Em nenhum momento a gente vê aí Jesus querendo a condenação de Judas. Muito pelo contrário, ele abençoa e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo o infortúnio suficiente para chorar. É lindo ouvir esse trecho, porque acho que a gente se reconhece nele em alguns momentos. Quantos de nós, ainda em algumas falhas, maiores ou menores, já carregamos no nosso coração o choro secreto de um arrependimento, de uma ação que a gente fez, do reconhecimento? Será que trazer isso com mais dureza da outra pessoa vai nos ajudar? E aí a gente pode dizer assim: e Sandra, aquelas pessoas que fizeram o mal e não reconhecem que fizeram o mal, ela terá o tempo dela. Não nos cabe forçar a ninguém, nem o entendimento, nem que enxergue as coisas da maneira que nós enxergamos. Vamos pensar, a nossa evolução, ela também vem acontecendo de uma forma muito natural. Nós não temos o nosso livre-arbítrio ou as nossas escolhas sendo forçadas pelo mestre. Não temos. Ele não nos força no aprendizado. Ele dá ali, de acordo às nossas atitudes, as oportunidades para que a gente aprenda e responda pelos nossos atos. Então, assim, quanto mais a gente é melhor para a vida, melhor para o mundo, melhor para com o próximo, quanto mais isso segue de uma maneira verdadeira para nós, né, os nossos desafios, nós vamos passando, vencendo e segurando o quê? A nossa força interior, que é Jesus, os seus ensinamentos. E é isso que é belo, e é isso que faz a gente se despertar para uma justiça maior. É isso que faz com que a gente perceba que nós não somos injustiçados em absolutamente nada. Temos a família que precisamos para a nossa evolução e que precisa de nós também. Nós precisamos um dos outros para aprender e evoluir. Então estamos no local certo, estamos com a família certa, estamos no planeta certo, está tudo certo. Só cabe a nós o nosso aprendizado. Ainda seguindo, ele coloca assim ainda assim, porque o mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Que sejamos justos nas nossas lutas, nos nossos valores, que sejamos certos uns com os outros, que possamos carregar em nosso coração a bondade de relevar as situações, de não carregar pesos, de não carregar uma carga maior do que a gente precisa carregar, de não carregarmos ressentimento sobre a atitude do outro. Sobre a atitude do outro nós não podemos fazer nada, nem que ele nos ame, nem que ele nos aceite, nada. Mas sobre a nossa atitude cabe toda a responsabilidade nossa de como reagir a cada situação, com sabedoria e com amor. E olha só o que fala aqui, ó. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-os, ao invés disso, a necessidade que os recomendam a compaixão, sem furtar-lhes as possibilidades de reajuste. Então, assim, a gente não precisa como é que se diz? Ser rude com o outro, porque ele está passando por um momento em que ele tem os seus erros. Mas a gente também não pode furtar a oportunidade que cada um tem de aprender com seus erros, de se reconciliar, de se reerguer, dos reajustes necessários, porque nós também precisamos dessa oportunidade. Nós também precisamos fazer o nosso melhor. E olha que lindo para encerrar com chave de ouro que ele coloca. Se as ofensas, pois, caírem na alma,
compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso, a comburir-lhes o coração. E é fato, né? Os nossos tombos nos deixaram às vezes de joelhos bem ralados. Isso já era o suficiente. Não precisamos de mais do que isso para levantar e rever. O mal que a gente fez, o remorso muitas vezes nos aperta o coração sobre as nossas atitudes e a vergonha nos visita. Pensando em tudo isso, a gente precisa ter uns para com os outros, é a compaixão. É olhar e ter compaixão pelo outro, pela sua dor, pelo seu caminho, pelos seus erros, mesmo que ele não entenda os nossos sentimentos neste momento. E continuar vibrando, continuar a nossa caminhada. Embora isso seja muito difícil, cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que pode dar nesse momento e aquilo que acha que é certo. A gente já cometeu alguns erros que a gente se envergonha e outros que a gente nem imaginava que era erro. Foram escolhas que a gente fez que naquele momento a gente achava que era certo. Então hoje a gente olha para trás e fala, nossa, se eu pudesse fazer diferente. Não vamos olhar para trás só com essa melancolia. Vamos fazer melhor hoje. O ontem é o que a gente tem anotado das nossas atitudes, mas o hoje é o melhor que a gente pode dar. Então vamos trabalhar nisso. Trabalhar que a gente seja pessoas mais amáveis e mais justas, uns para com os outros, com os outros. Muita paz, muito amor a todos vocês e uma excelente noite, um excelente estudo a todos. Beijo no coração. Que Jesus nos abençoe.